Nem me pergunte o porquê, provavelmente você também já passou por isso, mas tem momentos que nós somos muito radicais em algumas ideias, não é verdade? Quando eu estava na faculdade, logo após me formar, eu passei por esse momento e era muito resistente a várias coisas. Talvez, né, por não ter o conhecimento suficiente, às vezes por falta de mais estudos sobre determinado assunto, às vezes também, né, por acreditar e seguir uma linha ali específica. Então eu acredito, na verdade, que foi uma somatória ali de fatores, né? Vários fatores, para cada situação um motivo diferente, mas infelizmente eu mantive o mesmo rigor. Deve ser por isso que falam que o tempo nos traz maturidade, né? Hoje eu consigo avaliar os procedimentos com um olhar mais neutro e a partir disso formar uma opinião sobre. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você procedimentos que eu não concordava de jeito nenhum, eu não fazia, mas que hoje eu tenho um olhar muito diferente. Bora lá. Para começar, eu não concordava com a associação do hiperemiante com a manta térmica. Eu ficava em pânico quando as pessoas me falavam sobre essa associação. Como pode unir dois recursos que vão aumentar a temperatura corporal? Querem queimar cliente, é? Era assim que eu pensava, viu? E de fato, os dois recursos, eles vão aumentar a temperatura local. Então eu passei a aceitar essa associação, né, com algumas condições. Se a manta, ela tiver ajuste de temperatura e se houver uma associação ali com argila. Então tem mantas, né, que elas não têm um controle de temperatura e elas vão esquentando sem parar. Tenha cuidado com essas mantas, de forma geral, viu? Não só se a gente for utilizar associada com hiperemiante. E nesse caso aqui, para a gente conseguir controlar a temperatura dessa manta térmica, a gente tem que ficar desligando na tomada a manta. Para mim, ela nem deveria ser vendida, mas ela é vendida e muitas pessoas usam. Inclusive, eu já usei. Era mais barata na época, né? Era o que a gente conseguia comprar. Então, eu tive essa manta e eu utilizei ela, mas elas são bem perigosas e é importante que a gente não saia de perto do cliente de jeito nenhum. Se a sua manta for assim, não associe com o hiperemiante, porque ela vai aquecendo, aquecendo e pode aquecer demais e aí sim a gente queimar a nossa cliente. Agora, se você for aplicar o hiperemiante, depois você colocar argila, porque a argila por si só, ela já diminui um pouquinho, ela é mais geladinha, né? Então ela já diminui um pouquinho mais essa temperatura que é aumentada com o hiperemiante. E depois, né, de aplicar argila, a gente colocar uma toalha por cima e utilizar a manta com ajuste de temperatura, eu não acho mais perigoso não. Super controlável e eu faço bastante. Eu fico ali com a cliente, né, conversando, às vezes eu coloco a mão por baixo para poder ver como é que tá aquela temperatura e eu nunca tive problemas. Então hoje, com algumas ressalvas, né, que eu falei aqui, eu já recomendo e eu faço muito essa associação. Eu gosto bastante, viu? Mas tenha sempre esse controle, né, de verificar ali a temperatura, né, corporal. Pergunta a cliente, coloca a mão, vê, coloca também um termômetro, a gente pode utilizar também, né, pra gente ir mensurando a temperatura e fazendo esse controle. Mas, né, de uma forma geral, não tem tanto risco assim, né, de queimadura como eu achava que tinha antigamente. Então, antigamente eu tinha um pouco, né, desse terror. Então, meu Deus, colocar hiperemiante com manta já era, vai queimar a cliente. Mas não é assim não, na prática a gente vê que não é bem assim. Até porque as mantas térmicas, elas não têm um aquecimento, né, tão alto como uma radiofrequência, né, por exemplo. Então dá pra gente controlar tranquilamente. E o segundo procedimento é o pump glúteo. Ele chegou com uma proposta tão assustadora que minha primeira reação foi recusar a sua existência. Eu lembro que quando eu comprei a minha vacoterapia, a ventosa do pump, ela veio de brinde e eu queria jogar ela fora. Gente, como é que pode a pessoa ser assim? Eu achei que aquilo era uma afronta. Eu era muito besta, né? Mas isso foi real, aconteceu de verdade. Com o passar do tempo, eu comecei, né, a separar o marketing do recurso. Afinal de contas, o que é que o equipamento tem a ver com o que as pessoas divulgam? Ele não tem culpa, não é verdade? Então, pensando nisso, eu pude dar o valor devido e de direito ao pump, a vacoterapia. E aí desbloqueou minha mente, eu comecei a indicar e utilizar também, mas claro que com a finalidade certa, que é estímulo de colágeno, melhora da nutrição, da oxigenação, podendo ser utilizado para flacidez de pele, fibroedema geloide. Tá vendo aí como eu mudei? Pois é, minha gente, a pessoa amadurece. Antes eu nem queria ouvir falar que existia o pump, depois eu passei a indicar e também utilizar. O terceiro procedimento é a drenagem linfática com creme.
Essa aqui foi tenso, viu? Eu era super defensora da drenagem linfática raiz, drenagem linfática sem creme, sem talco, sem gel, sem nada. Hashtag drenagem não é massagem. Oh, meu Deus do céu, era tão besta. Lembrando aqui das coisas, viu? Se me falassem que fez drenagem linfática com veículo, eu dizia logo que não era drenagem linfática. Como é que pode fazer um procedimento assim? Só que, na verdade, o mundo da drenagem linfática é um labirinto. Tem muitas técnicas, muitas teorias, métodos e a gente fica perdida nesse meio. Às vezes a gente acaba julgando uma técnica por pensar em outra e por isso a gente já é contra. Mas quando eu percebi que eu estava nesse comportamento, eu me dei como missão estudar cada uma dessas técnicas, cada um desses métodos. E foi aí que eu pude, entender a essência da drenagem, abrir a mente para outras possibilidades, como o uso de creme na realização da drenagem. Inclusive, tem artigos científicos, comprovando essa técnica, drenagem linfática com creme, com algum veículo. Então, se tem comprovação científica, quem sou eu para dizer que não presta? E ainda nessa linha de tentar conhecer, entender outras técnicas, outros métodos, eu percebi que muitos métodos famosos e divulgados, eles são aceitáveis, eles seguem a fisiologia do sistema linfático e, ao meu ver, eles devem ser chamados de drenagem. Outros eu ainda considero como massagem drenante e não como drenagem linfática. Então vamos com calma aí, porque também não virei a casa da mãe Joana e concordando com tudo não, viu? Precisa ser dentro da fisiologia e ter uma comprovação científica. Bom, hoje em dia eu já faço drenagem com veículo, com creme, muito mais até do que a drenagem sem nada. Mas vale lembrar que tem várias linhas de drenagem linfática manual. Há quem defenda a realização da drenagem sem nenhum produto, sem nenhuma associação de recursos, seja eletroterapia ou cosmético, e outras já associam, produtos, faixas compressivas, eletroterapia. Eu acho que é super importante a gente conhecer essas diferentes linhas e seguir a que a gente mais se identifica. Como eu falei, antigamente eu seguia a linha da drenagem pura, sem nada. E o meu erro foi achar que só ela era certa e só ela prestava. Eu não acho bacana a gente acreditar de forma empírica, sem embasamento científico. Mas quando tem, outras técnicas com comprovação científica, eu acho importante aceitar, validar e, se preciso, voltar atrás no pensamento, na conduta. E aí depois, de tudo isso, a gente decide, qual a linha a gente vai seguir, como é que a gente vai atuar. Inclusive hoje, a depender do caso, eu uso recursos, eu associo produtos e em outros casos eu faço só a drenagem sem associação nenhuma. E é isso, tá vendo que tem até a possibilidade da gente gostar e a gente seguir mais de uma linha e a depender ali da situação, a gente adequa. Então pode fazer com creme, pode fazer sem creme, associar recursos na eletroterapia, enfim, eu acho que é isso, é a gente estudar, entender sobre tudo, ver a parte fisiológica, ver comprovações científicas e seguir ali, o que a gente mais se identifica, o que a gente mais acredita e o que a gente mais gosta também. Agora me conta aí se teve algum procedimento que você não fazia e você começou a fazer, algo que você não gostava e você passou a gostar. Conta aí pra mim tudo que eu vou amar continuar conversando com você. Você gostou desse vídeo? Se sim, me avisa. Tem muita coisa aqui ainda que eu mudei de opinião, coisa que eu não fazia e hoje eu faço, ou que eu fazia e eu parei de fazer, enfim. Se você gostou desse vídeo, me avisa aí para eu fazer mais vídeos falando sobre isso. Se meu conteúdo já te ajudou, te ajuda e você puder, seja membro e apoie o nosso canal. Dessa forma eu posso continuar dedicada a trazer mais conhecimento para você. O link para apoiar o nosso canal está na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Para me ajudar, deixe seu like no vídeo, comenta muito e compartilha com todo mundo. Se você não estiver inscrita, se inscreva para a gente não se perder por essa internet. São atos simples, mas que são enormes para mim, me incentiva muito e fortalece muito o meu trabalho. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!